Oi, crianças, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de matemática, tá bom? Hoje a gente vai estudar, com a turminha do terceiro ano. O nosso assunto hoje são as operações de adições e subtrações, Só que nós realizando as provas reais dessas operações, como operações inversas, tá bom? Então eu quero que vocês abram o livro de vocês, o nosso livro é o Enio, tá bom? Da nossa aula de hoje, tudo bem? E eu quero que vocês abram ele comigo na página 108, tá bom? E também 109, mas primeiro na página 108, tá bom? O que a gente vai trabalhar aqui, tia Letícia? Nós vamos trabalhar a comparação dos resultados realizando a operação inversa. Um exemplo, a tia Letícia vai colocar um exemplo. Lembra que a tia Letícia trouxe aqui o quadro de ordens, com dezena, unidade e centena? Ela vai trazer para vocês um exemplo básico, tá bom? O exemplo que a tia Letícia vai trazer também consta no nosso livro, tá? Diz assim, aprendendo, a adição e a subtração são operações inversas, tá? É uma das dicas que a tia Letícia vai dar para vocês. Vocês vão escrever aí, anota no cantinho do livro, no livro tem, tá? As operações, tá? De adição e subtração são consideradas, tá? Operações inversas. Eu vou mostrar por que isso é verdade, tá? Tia Letícia vai mostrar o porquê dessa frase são operações inversas, tudo bem? Grifa aí no livro de vocês, tá bom? Que é o que a tia Letícia vai provar para você, demonstrar para você por que é verdade, tá? Nós temos um exemplo no livro, nós não temos o quadrinho da centena, então a tia Letícia vai tirar aqui o quadrinho da centena. Depois a gente devolve, tá bom? No nosso quadro de valor lugar. E ela tem um exemplo aí, dizendo para que nós venhamos conferir a adição. 35 mais 24. Eu tenho uma operação. Esse pincel da tia Letícia não tá bom. 35. Lembrando que é número embaixo de número, tá bom? Bem bonito e organizado. E aí nós temos o resultado. Vamos lá conferir com a tia Letícia. Deixa a tia Letícia organizar o quadro aqui, para a gente não se perder, tá? Olha só. Nós vamos realizar a operação de adição, depois a tia Letícia vai mostrar como é que nós conferimos essa operação. Por que, tia Letícia, é tão importante nós conferirmos as operações? Para que a gente saiba se o nosso resultado realmente está correto. Então, a tia Letícia vai fazer a operação de adição e depois a gente vai conferir se o nosso resultado está certinho. Vamos lá? Nós temos 5 unidades mais 4 unidades, isso é igual a 9 unidades, ok? Nós temos 3 mais 2, 5. Então, nós temos que o total é 59. Como eu faço para conferir esse resultado? Olha só como você trabalha a operação inversa. A tia Letícia fez o cálculo com você e agora ela vai colocar para que nós venhamos conferir. Então, eu vou colocar como prova, tá? Ou conferindo. Todas as vezes que nós tivermos essa palavrinha, conferindo ou prova, significa que você está tirando a prova real do resultado que você encontrou. Ou seja, você está conferindo, tá bom? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Conferindo. Preste atenção aí, tá bom? O resultado. Acompanha junto comigo, que nós vamos verificar se isso realmente está correto. Então, vamos lá. Como é que eu faço a operação inversa? Aqui na nossa dica, diz que as operações de adição e subtração são operações inversas, ou seja, significa que se eu tenho a adição como operação principal, que foi o que nós fizemos aqui, quando eu quero conferir, eu faço a operação inversa a ela. Quem é a operação inversa a ela? A operação inversa a essa operação
é a subtração. Então, nós vamos desenvolver a operação inversa. Para conferir o resultado, a gente precisa, tá, fazer a operação inversa. Lembrando que a operação inversa da adição é a subtração. Então, vamos lá. Nós temos 59, olha só que legal. E eu faço 59 menos 24 para eu ver se eu encontro 35 como resultado. Se eu encontrar 35 como resultado, significa que o meu cálculo está correto. Então, a tia Letícia vai fazer com você. 59, tá? Menos 24. Confere aí comigo. Lembrando que essa maneira que eu organizei aqui significa que é a maneira utilizando o algoritmo usual da subtração, ou seja, organizando unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Então, bora lá conferir. Nós temos 9 menos 4, 5, 5 menos 2, 3. Vamos ver se o resultado que nós encontramos bate com o resultado da nossa operação, ok? Então, vamos lá. Nós temos 35 como resultado e nós temos 35 como resultado. A tia Letícia vai dar uma dica para você, tá? Nós temos os termos de uma adição. Quais são os termos da adição? Eu tenho parcela, certo? E parcela e a soma ou total, tá? Então, significa que nós temos dois termos e nós temos o resultado que é o total. Na subtração, nós temos o minuendo, o subtraindo, o resto ou a diferença. Olha o que aconteceu aqui. Eu encontrei o resultado total, certo? Eu peguei o total. Mas aí, quem eu subtraí? Eu tirei o subtraindo e encontrei o minuendo, ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Quando nós fizermos, né? E como nós fizemos aqui, a gente está conferindo se o nosso resultado está certo. Mas nós temos outra maneira também de fazer para conferir também. Então, vamos lá com a tia Letícia. Acompanha aí. Se eu tenho, tia Letícia, um outro exemplo, tá? De conferir os resultados. Eu tenho 59, e eu subtraio 35, tia Letícia, tá errado? Claro que não. Significa que você está procurando outra maneira de calcular, de conferir o seu resultado. Eu tenho 9 menos 5, 4, ok? 5 menos 3, 2. 24. Confere se esse resultado está aqui. Também, então, nós temos essas duas maneiras de conferir os resultados. Então, eu quero que você guarde essa ideia aí que tem no nosso livro, na página 108, que diz assim, a tia Letícia vai ler para você e você grifa aí porque é muito importante. O resultado da adição menos uma de suas parcelas é sempre igual a outra parcela. Por quê? Porque nós pegamos o resultado dela, certo? E subtraímos, ao resultado subtraímos de uma das parcelas. Quando nós subtraímos de uma das parcelas, nós encontramos a outra parcela, ok? Então, a tia Letícia está conferindo, mostrando para você que tudo que está sendo dito aí é verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos agora o exemplo para nós mostrarmos, tá? Que a nossa operação de subtração também é verdade, ok? Então, vamos lá. Nós temos o mesmo, um exemplo diferente, tá bom? Então, agora a tia Letícia vai apagar esse exemplo e colocar outro exemplo para você. Só que agora nós vamos conferir a operação de subtração. Primeiro nós conferimos o resultado da adição e agora nós vamos conferir o da subtração, tá bom? Isso a tia Letícia não vai apagar porque é sempre muito importante para a gente desenvolver a ideia que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu só vou afastar um pouco para cá, tá? O nosso quadro de valor lugar móvel, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o quadro, certo? E a tia Letícia vai colocar os resultados os fatores que o nosso livro mostra. 34 menos 12. Nós temos 34 menos 12, ok? Vamos lá, detalhe por detalhe, tá? Nós temos 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. O resultado da nossa operação, da nossa subtração,
Deu 22, certo? Agora nós vamos conferir. A tia Letícia deu uma dica para você e disse que as operações ali, elas são inversas, né? Adição e subtração são operações inversas. Nós estamos utilizando a operação de subtração agora como principal. Para nós fazermos a verificação, a gente vai fazer o inverso dela, que é a soma. Então, nós vamos fazer assim, conferindo a subtração, tá? Que foi o que nós desenvolvemos aqui. Quando nós conferimos a subtração, nós utilizamos a operação inversa. Ou seja, utilizamos... Eita, tá tudo coisadinho aqui. Nós utilizamos a operação inversa dela, que é a adição, ok? Como, tia Letícia? Olha para mim que nós vamos desenvolver juntos. Nós temos 22 como resultado, certo? E nós vamos subtrair de uma das parcelas. Subtrair não, perdão, vamos somar. Vamos ver se nós encontramos esse resultado. 2 mais 2, vamos usar 1 aqui, é 4. 2 mais 1, 3. Então, a gente confere e encontra esse resultado como o resultado do minuendo aqui. Nós temos uma dica no livro, tia Letícia vai ler para você também, tá? Diz assim, o resto mais o subtraendo é igual ao minuendo, que foi o que eu disse. Então, a gente vai guardar essa ideia também. Por quê? Utilizando os termos da subtração, nós temos minuendo, guarda aí essa ideia. Nós temos subtraindo e nós temos o resto ou diferença, que são as palavrinhas-chave que a gente identifica como resultado de uma subtração. Então, a questão diz assim, que quando nós somamos o resto com o subtraendo, nós sempre encontramos o minuendo. Isso é verdadeiro, tá bom? Tudo bem até aí? Agora, a tia Letícia vai desenvolver com vocês os outros exemplos que nós temos no livro. Como funciona, tia Letícia, os outros exemplos? Eles funcionam como, né? Como nós utilizamos as operações de adição com troca, subtração com reagrupamento, nós também, certo? Vamos fazer os exemplos utilizando esses modelos de operações. Então, vamos lá. A tia Letícia vai desenvolver aqui com vocês agora, tá? Eu vou apagar, mas se você quiser copiar no seu caderno, você pode dar uma pausa no vídeo, copiar e depois continuar, tudo bem? Até porque você vai assistir essa aula no seu momentinho, tá bom? A tia Letícia vai apagar aqui, só não vai apagar essa dica aí porque é importante, eu quero que vocês lembrem disso sempre, tá? E eu vou colocar outra dica ali já, que é muito importante também. E agora a tia Letícia vai colocar todas as todos os valores aqui que nós temos no nosso quadro de ordens, tá bom? Nós temos a dezena agora no nosso próximo exemplo. Mas nós também temos centena e unidade, tá? Então, a gente vai ter esse exemplo. Porque foi o que a gente já estudou nas nossas aulas, tá bom? Não precisa achar que tá difícil, até porque vocês já viram isso com a tia Letícia, né? Nas outras aulas que nós tivemos. Então, nós temos aqui a dezena e a unidade, e a tia Letícia vai acrescentar agora, né? Por novamente a nossa amiguinha centena, tá bom? Vamos lá. Com isso, a gente consegue desenvolver as ideias que temos. Pronto, tá? Nós temos o nosso quadro de valor lugar móvel. Então, vamos lá.
Tia Letícia vai colocar para você o exemplo. O exemplo que a gente tem, eu vou colocar como exemplo 1, tá bom? Depois nós vamos fazer o exemplo 2, que tem no livro. E esses exemplos são da página 109, tá bom? Nós temos o número 135. E ele é somado com o número 47, certo? Vocês podem ver aí que nós vamos fazer o cálculo e depois nós vamos conferir. E na parte de conferir está escrito isso aqui, ó. Está escrito prova. Prova significa que você está tirando a prova real, ou seja, fazendo a verificação do seu cálculo com a operação inversa, tá bom? Então vamos lá, nós vamos operar. 5 mais 7, 12, ok? Sobe um amiguinho para cá, a gente já aprendeu isso. 3 mais 4, 7, mais 1 do amiguinho que acrescentou, 8. 1, ou seja, o resultado deu 182, tá? E agora, tia Letícia, você vai conferir. Para você conferir, você pega o total e subtrai de uma das parcelas, tá bom? Então, a gente vai pegar esse e subtrair desse, tudo bem? A gente vai fazer a prova real, tá? Então, a tia Letícia vai desenvolver agora para você ela. Nós vamos fazer 182 menos, claro, 47. E quem que a gente tem que encontrar, tia Letícia? A gente tem que encontrar esse amiguinho aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Vou organizar de uma maneira muito mais legal para você. Olha só, presta atenção. Eu tenho 182. Esse amiguinho é esse aqui, ó. E aí eu tenho esse amiguinho e a gente tem que encontrar esse amiguinho. Então, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Esse aqui é o 47. Vamos lá. Nós temos 2 menos 7 não dá, então a gente já sabe que a gente tem que emprestar do amiguinho que tem mais, tá? Então, aqui fica com 7 dezenas. E aqui com 12 unidades, tá? 12 menos 7 é 5. 7 menos 4 é 3, ok? 1 menos nada é 1. Então, olha, vamos verificar se nós encontramos esse amiguinho aqui, ó. Viu? Então, conferindo, nós encontramos esse amiguinho. Então, o que isso significa? Significa que o nosso cálculo estava correto, ok? Fazendo a prova real, nós encontramos o valor correto. Agora, a tia Letícia vai fazer e desenvolver o outro exemplo com vocês, tá bom? Nós vamos chamar de exemplo 2, então eu só vou apagar os resultados aqui e nós vamos desenvolver o exemplo 2, tá? Tia Letícia vai só apagar os amiguinhos daqui e aqui também, porque nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Nós temos 438 e isso subtraindo subtraindo o número 275. Tá bom? E agora, tia, vamos fazer a operação, tá bom, gente? Vamos lá. Nós temos 8 menos 5, 3, perfeito. 3 menos 7 é possível? Não. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos emprestar do amiguinho que tem mais, que é o da centena. Então, ele perde uma centena e fica com 3. E esse aqui fica com 13 dezenas, ok? 13 menos 7 é possível, que é igual a 6, certo? 3 menos 2 é 1, ok? Vamos conferir para verificarmos se esse resultado é coerente. Então, vamos lá. 163, qual é a operação inversa dessa? Nós vamos operar fazendo o quê? A operação inversa. Nós temos que aqui é uma subtração, ó. Sinalzinho aqui, subtração. Então, a operação inversa dessa é uma soma, né? Então, nós vamos pegar 163 e somar com esse amiguinho aqui. Então, vamos lá, ver se a gente encontra o resultado certo. 275, ok? Vamos lá. 3 mais 5 é 8. A tia Letícia já deu o resultado. 6 mais 7 é 13. Sobe um amiguinho aqui. Nós temos
2, 3, 4, 438. Então, vamos verificar se está coerente, ou seja, se está certinho. Esse é igual a esse, certo? Esse com esse, que é o mesmo, e esse aqui conferiu com esse. Olha que legal. Então, nós encontramos o resultado certinho, tá bom? Então, com isso, nós aprendemos a desenvolver e aprendemos o que significa a operação inversa, o que significa uma prova real e também o que significa conferir o resultado, tá bom? Então, essas são as palavrinhas-chave. Todas as vezes que a tia Letícia vier conversar com vocês sobre conferir resultado, significa que nós vamos fazer uma prova real a respeito da nossa operação a respeito da operação que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Então, com isso, a gente concluiu o nosso conteúdo a respeito da adição e subtração com operação inversas, tá bom? Guarda aquela dica ali para todo sempre que a tia Letícia deu. E agora a gente vai copiar a nossa agendinha do dia, tá bom? Vamos lá conferir qual é a agendinha do dia? A tia Letícia vai colocar a agendinha aqui, tá bom? Então, nós temos que a nossa agendinha é o nosso livro, é o Enio mesmo, tá bom? As páginas são 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116. Tia, essas questões são sobre o quê? Essas questões são as operações inversas e os probleminhas de adição e probleminhas de subtração, tá bom? Então, esses são os probleminhas que nós já visualizamos, né? Nós aprendemos a realizar as operações de adição e subtração. Então, agora, nesse conteúdo, né, juntamente com as atividades de fazer prova real, nós vamos desenvolver as atividades que envolvem os probleminhas de adição e de subtração, tá bom? Não vão achar que tá difícil, porque não tá difícil, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E beijo, a tia Letícia tá morrendo de saudade. E até a nossa próxima aula de matemática, tá bom? Beijão, até a próxima.